Bom dia, alunos. Tudo bem? Aqui é o professor Sérgio, de Filosofia. Então, vamos dar continuidade àquilo que nós trabalhamos semana passada, sobre o tema trabalhado, que foi Sócrates. Eu passei para vocês um texto sobre Sócrates, um pouco sobre a vida dele e como ele utilizava a metodologia filosófica naquele período, melhor dizendo, e como ele chegava ao conhecimento. Então, ele era conhecido por ser extremamente inteligente, foi conhecido também por trazer à luz uma espécie de conhecimento um pouco diferenciado para o período, que era através da dialética ou maiêutica, como eu passei para vocês, onde era um jogo onde ele extraía ideias do seu interlocutor até chegar a uma verdade conclusiva, sólida. Essa era a maneira que ele encontrava para obter conhecimento. E ele também alegava que você só chegaria ao conhecimento através desse processo dialético, que ele chamava de extração de ideias. Então, sendo assim, eu vou estar passando para vocês, dando continuidade, na verdade, sobre o tema. Vou passar para vocês aqui o diálogo de Sócrates. É um diálogo que ele vai ter com um matemático chamado Teeteto. Esse matemático era um jovem rapaz, então inteligente, muito inteligente na época, e ele vai ter um diálogo com ele, onde ele demonstra bem claro como ele utilizava essa maiêutica, como ele utilizava essa extração de ideias. Então, ele inicia com uma pergunta básica sobre o que é conhecimento para Teeteto. E Teeteto tenta responder da forma que ele acha mais convencional para ele o que é conhecimento. Só que ele não se atenta apenas a responder o conhecimento em si. Ele traz outras formas de conhecimento, encarados em outras profissões, obtidos através de outras profissões. Então, como matemático, como um artista, como sapateiro, entre outros. Então, ele tenta responder para Sócrates o que é conhecimento com base nessas informações. Mas Sócrates interpela ele, ou seja, pergunta novamente para ele se esse processo que ele está abordando de conhecimento, se é válido, se é esse mesmo o processo. E Teeteto, ele responde que sim, que ele acredita que o conhecimento é constituído e construído na base particular de cada indivíduo e na base particular de cada profissão. Mas não era isso que Sócrates pergunta a ele. Sócrates perguntava para ele o que é o conhecimento específico, que é o ato de perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência. Era isso que Sócrates esperava de Teeteto. Mas Teeteto, ele não consegue responder de uma maneira mais simples e mais objetiva. Ele tenta responder Sócrates através de uma oratória um pouco mais elaborada. E não é essa a ideia. Então, ao final, Sócrates ele pergunta, será que ele não foi compreendido? Então, o que ele passa nessa visão filosófica dele? É que a pergunta ela tem que ser a mais clara possível para você chegar ao conhecimento. E essa pergunta ela tem que passar pelas bases da razão, que é a faculdade de raciocinar, aprender ou julgar. Então, sendo assim, Sócrates ele começa a perceber que esse processo que ele utiliza de dialética, de extração de ideias, de maiêutica, é um processo válido para a obtenção de conhecimento. Por quê? Porque as pessoas, quando não conseguiam responder aquilo que ele perguntava de maneira objetiva, as pessoas começavam a tentar responder de uma maneira mais culta, de uma maneira mais aprofundada. E às vezes não era isso que ele queria escutar. Às vezes era uma pergunta simples, como ele faz com relação ao conhecimento, especificamente ao conhecimento. Então, eu vou estar encaminhando para vocês esse texto, que é esse diálogo entre Sócrates e Teeteto, onde há esse embate de ideias, e Sócrates ele acaba desconstruindo
a visão de Teteto sobre o conhecimento, pelo fato dele não ser objetivo em suas respostas. E, após a leitura do texto, leiam atentamente, se possível leiam mais de uma vez. Logo na sequência, vai ter uma atividade para ser feita e 2 questões a ser respondidas, ok? Então, após a resposta, ter respondido as questões, tentem, por favor, enviar no meu e-mail. Em último caso, se vocês não conseguirem, por algum problema, podem mandar no meu zap também, ali podem mandar a resposta, ok? Tentem fazer de acordo com as aulas, com o dia. Não deixem acumular muitas atividades para depois, ao final, acabarem me entregando. Tentem fazer elas de maneira gradual, ou seja, conforme vai passando, vou enviando as atividades, vocês já vão respondendo, ok? Então, sendo assim, agradeço a atenção de todos, espero que o vídeo esteja bem explicativo, mas qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando e conversando, e eu vou estar amanhã no horário normal de aula, tirando as dúvidas lá de vocês no grupo, ok? Então, desejo a vocês uma boa semana e até a próxima aula. Um abraço.